Boa noite. Graça e paz, tudo bem? Eu estou muito feliz por participar dessa festa com vocês, com essa igreja amada do Senhor. Muito feliz e me senti honrado em receber esse convite para pregar aqui essa noite. E é muito bom estar aqui com você. É muito bom estar aqui com você que já é membro dessa igreja. E também é bom estar aqui com você que é um visitante, que é amigo de alguém, que é parente de alguém que congrega nessa igreja. E o nosso desejo é que você caminhe com a gente. Você veja essa igreja como uma igreja, como uma família que você pode contar, uma família que pode carregar com você a sua mochila pesada. Talvez a sua mochila está cheia de dor, talvez a sua mochila está cheia de preocupações, adversidade, talvez sofrimento, por que não alegria? E nós queremos carregar essa mochila com você. Essa igreja quer ajudar você a carregar a sua mochila. E é um prazer aqui estar pregando na sua igreja, Pastor Jorge. É um prazer conhecer a sua família, conhecer a sua esposa, suas filhas e conhecer o seu rebanho, certo? Sou professor do Robson, certo? Ovelha dessa igreja, obreiro dessa igreja. Eu sou professor ali no seminário. É um prazer também caminhar com o Robson ali em Geografia Bíblica e Introdução Bíblica no seminário, tá bom? Meus irmãos, como é bom estar no meio do povo de Deus, como é maravilhoso. Meu Deus, que paz. Ao sentar naquela cadeira, me vem um sentimento de paz. Uma paz que talvez há 15 anos eu não encontraria em meu coração. Sou convertido há pouco tempo, eu sou um novinho na fé, eu tenho mais ou menos 11 anos de convertido apenas. E talvez se você me visse há 15 anos atrás, você iria me encontrar talvez em um pagode, nesse momento de domingo. Você iria me encontrar em uma festa no domingo. Meu Deus, e como é bom estar aqui e ver a alegria do povo de Deus em seus corações. E ver a paz e o sorriso que esse povo de Deus estampa. Um sorriso que eu não via estampado lá nas pessoas no meu pagode. Um sorriso amarelado lá. Mas aqui não é um sorriso amarelado. É um sorriso cheio de vida. Porque a vida habita em vocês. A vida verdadeira habita no coração de vocês. E quando eu vinha para cá, lá de Timon para cá, é um pouco longe, para o Parque Alvorada, lá de Timon para cá, e eu via várias famílias ali no meio da estrada, sentadas em suas casas, via bares, via jovens, e talvez esses jovens cheios de preocupações, cheios de angústia, talvez pessoas querendo tirar a própria vida, pessoas procurando paz em uma mesa de bar, pessoas talvez procurando paz em um jogo de futebol. Mas a verdadeira paz se encontra no caminho do Senhor. A verdadeira paz se encontra no povo de Deus, que já experimentou essa paz. E nós, como povo de Deus, nós precisamos entender que nós precisamos levar essa paz que reina no mundo todo. Nós precisamos reinar essa paz que reina em nosso coração a esse pessoal que ainda não entenderam. Muitos desses que estão enchendo a cara hoje deveriam estar aqui juntamente com a gente e ver que a verdadeira paz habita no meio do povo de Deus. Nós precisamos ir lá. Eu só estou hoje aqui pregando nessa igreja pela misericórdia de Deus, que não era para eu estar, mas Deus quis que assim fosse. Eu estou hoje aqui porque a igreja do Senhor acreditou que um perdido, forrozeiro, pagodeiro, que procurava paz no pagode, na micarina, no carnaval, está aqui hoje porque alguém investiu em minha vida. Quando você investe em pessoas, isso não é em vão. A palavra de Deus nunca volta vazia. Continue insistindo nesse seu familiar. Continue insistindo nesse seu amigo. Porque a palavra de Deus um dia irá de frutificar em seu coração. Eu quero dizer para você, se você não faz parte de nenhuma igreja, meu irmão, há uma paz para você. E essa paz é oferecida pelo Senhor Jesus Cristo. Essa paz nós não encontramos ela numa mesa de bar. Essa paz nós não encontramos ela no dinheiro.
Essa paz nós não encontramos ela no sucesso profissional, nos aplausos da sociedade. Essa paz nós só encontramos no rio da vida. Em Jesus Cristo está a verdadeira paz. Amém? Eu queria refletir com os irmãos em Marcos capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 12. Marcos capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 12. Nós vimos aqui um homem com um problema, e esse homem com um problema, ele tem um encontro com Jesus. Você tem problemas? Há uma solução para os seus problemas. Talvez você não vai resolver seus problemas aqui, todos. Mas um dia, quando Jesus Cristo voltar, eles serão todos resolvidos. Marcos capítulo 2, versículo 1, do versículo 1 ao versículo 12. Vou esperar os irmãos encontrarem. Marcos, creio que todo mundo encontrou. E diz assim: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali porque Jesus atraía as pessoas, de forma que não havia lugar nem junto à porta, a casa estava lotada, e eles lhe pregavam a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico acamado, carregado por 4 deles. 4 homens levando um paralítico a Jesus. Não podendo levá-lo até Jesus, porque por causa da multidão, que a casa estava muito lotada, eles tiveram uma ideia. Removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, o telhado, e pela abertura desse telhado, baixaram a maca, a cama que ele estava deitado. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, pensando em seu coração: por que esse homem fala assim? Ele está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente um, que é Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando em seu coração e disse: por que vocês estão remoendo essas coisas no coração de vocês? O que é mais fácil dizer a esse paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levanta-te, pega a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra a autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levanta-te, pega a sua maca, vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que espantados glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Amém, queridos? Vamos orar, vamos entregar esse momento a Deus, amém? Oremos. Deus, nós te louvamos por esse momento tão especial e precioso que é refletir na tua palavra. Pai, nesse momento nós te apresentamos o nosso coração. Aqui há corações angustiados, corações preocupados, corações alegres, corações que descansam em ti. Nós queremos apresentar todos eles para que eles se tornem cativos à tua palavra. Fala com a tua igreja hoje à noite, Pai. Fala com quem está aqui hoje à noite. Usa esse servo pecador que está aqui diante de ti, que carece da tua misericórdia. Em nome de Jesus, Pai, transforma, confronta. Nós não queremos mais sair os mesmos hoje à noite. Nós queremos sair parecidos com o teu Filho Jesus Cristo. Em nome de Cristo Jesus, amém. Meus amigos, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Quantos amigos você tem em sua vida? Quantos amigos você tem trabalhado para ter? Há quem diga que a gente tem amigos e pode contá-los na palma da mão, nos 5 dedos da mão.
Porque diz que é difícil fazer amigo. Porque dizem que é difícil ganhar uma amizade da pessoa ou ganhar a confiança de uma pessoa. Mas eu queria dizer essa noite para você que nós podemos fazer muito mais amigos do que nós imaginamos. Porque o Espírito Santo habita em nós. Porque Cristo Jesus habita em nós. E apesar dele ser rejeitado por boa parte das pessoas que moravam em Israel, Jesus tinha muitos amigos. E Jesus tinha uma facilidade tremenda de fazer amizade. Tanto é que a casa onde ele estava, em Cafarnaum, próximo ao mar da Galileia, essa casa estava lotada. Porque onde Jesus estava, ele queria atrair pessoas. Onde Jesus estava, ele fazia amizade. Onde Jesus estava, as pessoas queriam ir até ele para ouvir uma palavra de conforto, para ouvir uma palavra de esperança, para ouvir uma palavra de salvação, uma palavra que traria paz ao meu coração. Meus queridos, o mundo lá fora, eles precisam olhar para uma igreja, onde essa igreja seja amiga dele, no sentido de trazer uma palavra de esperança a essas pessoas. O mundo lá fora precisa olhar para a gente e sentir confiança, e olhar para os nossos olhos e ver amor, olhar para os nossos olhos e ver cuidado, carinho, aconchego, atenção. E muitas vezes nós temos tido dificuldade de olhar para as pessoas assim. E nós precisamos olhar para as pessoas dessa maneira, onde a gente tem a oportunidade de fazer amigos. A gente precisa sorrir para as pessoas. A gente precisa tocar nas pessoas. A gente precisa entrar na história das pessoas, ao ponto delas olharem para a gente e dizer: eu quero conversar com essa pessoa, eu quero me abrir para essa pessoa, eu quero contar a minha história para essa pessoa, eu quero dividir o meu fato com ela, porque eu confio nela. O mundo precisa olhar para a gente com confiança. Sabe, a gente tem vivido uma igreja muito mecânica, uma igreja que não toca, uma igreja que não sorri, uma igreja que simplesmente onde os membros sentam na cadeira da igreja e eles vão embora, e a gente não tem a oportunidade de entrar na história dessas pessoas que visitam a nossa igreja. Muitos irmãos não sorriam. Eu me lembro muito bem quando eu não conhecia a Cristo, e o missionário chamado Jório foi com a sua esposa lá na residência universitária na Federal nos visitar. Eu não conhecia a Cristo Jesus, mas sabe, a sua esposa me deu um sorriso. Eu disse: meu Deus do céu, não que eu me apaixonei por ela, mas meu Deus do céu, que sorriso é esse? Um sorriso que traz paz, um sorriso que traz alegria. E eu disse: eu quero ter a alegria que essa mulher tem na minha vida. E aquela alegria não vinha do mundo, aquela alegria vinha de Cristo Jesus. Meu irmão, você precisa sorrir, porque o sorriso cativa. Não que o sorriso deve ser visto como uma técnica para atrair pessoas, mas você deve sorrir porque Deus habita em você e você tem motivo para sorrir. Você é cidadão do céu, você vai morar no céu, e esse é o maior motivo que você precisa sorrir. Sabe, parece que tem irmãos batizados no vinagre, parece que tem irmãos que foram batizados no suco de limão, porque tem a cara azeda, não sorri, é fechado demais. Nós precisamos sorrir para as pessoas, nós precisamos entrar na história das pessoas, e nós não precisamos ter medo de se envolver com as pessoas. Só assim nós ganharemos as pessoas para Cristo Jesus. Precisamos ser uma igreja envolvente. É tempo de se envolver, é tempo de se relacionar com as pessoas, é tempo de olhar para as pessoas não como robôs, é tempo de olhar para as pessoas não como alguém em que eu possa ganhar algo em troca com elas, mas a gente deve amar as pessoas mesmo se elas não tiverem nada para dar para a gente.
É tempo de sentir a dor do outro. É tempo de experimentar a dor do vizinho, do parente, do colega do trabalho. É tempo de se envolver com as alegrias deles também. Nós precisamos zelar por relacionamento. A igreja do Senhor Jesus, ela só vai ser uma igreja relevante no bairro Parque Alvorada, em Teresina, no Piauí, no país todo. Nós só seremos uma igreja relevante se a gente se envolver com as pessoas. Nós precisamos se envolver. E se nós se envolvermos com as pessoas, esse templo aqui, meu irmão, vai ficar pequeno e nós precisamos destruí-lo ele. Para construir um outro, porque essa igreja vai crescer. Se vocês se relacionarem, se vocês se envolverem com a necessidade do outro, seja ela física, espiritual, financeira talvez, se vocês se relacionarem, se envolverem com as necessidades dos outros, essa igreja ela vai multiplicar discípulos. Essa igreja vai crescer tremendamente, não só em número, mas ela vai crescer em qualidade. Nós precisamos entender um valor da vida, de uma vida para Jesus. E quanto vale uma vida para você? O quanto vale a vida do teu vizinho? O quanto vale a vida do teu colega de trabalho, ou colega da universidade, ou colega da escola? O quanto vale uma vida do parente que não quer saber de Cristo Jesus? O quanto te aflige a necessidade das pessoas? O quanto te aflige a dor do outro? O quanto você se incomoda com a adversidade que o seu próximo está passando? Eu queria dizer para você que uma vida para Jesus, ela vale mais do que o mundo inteiro. Uma vida para Jesus vale mais do que todo ouro, do que toda prata dessa terra. Uma vida para Jesus vale mais do que o carro do ano. Uma vida para Jesus vale mais que a casa glamurosa. Uma vida para Jesus vale mais do que qualquer título que você possa receber da sociedade. Uma vida para Jesus vale mais do que qualquer sucesso social, financeiro, qualquer sucesso, talvez, ministerial. Para Jesus, uma vida vale mais do que o mundo inteiro. Se tem uma coisa que Jesus investiu tempo, energia, força nessa terra, foi em pessoas. Jesus Cristo investiu todo o seu tempo, aliás, em pessoas. Ele estava investindo tempo aqui nessa casa em pessoas. A casa estava lotada. Nós temos falhado como igreja, porque boa parte, a maior parte da energia que a gente tem, a maior parte da força que a gente tem, a maior parte das coisas que a gente tem, nós temos gastado com coisas fúteis, passageiras, que vão ficar, que vão apodrecer, que vão enferrujar, que vão corroer, que talvez o ladrão vai roubar. Mas Deus está nos chamando para coisa muito maior do que isso. Ele está nos chamando para gastar a maior parte dessa energia em vida. A maior parte dessa energia em conhecê-lo melhor. Não que nós não devamos trabalhar porque o trabalho dignifica o homem. Não que nós não devamos estudar porque estudar é bom. Não que nós não devamos sonhar com um sucesso profissional. Isso é bom. Mas essas coisas não são o Deus da nossa vida. Tudo isso é passageiro. Só vai ficar a palavra do Senhor. Essa não vai passar. Se você percebeu no texto que eu li, essa é a história de 5 amigos que moravam em Cafarnaum. Cafarnaum ficava na Galileia, próximo da cidade de Nazaré, onde Jesus nasceu. E Jesus nasceu em Nazaré e ele foi morar uma parte da sua vida em Cafarnaum, uma cidade litorânea, perto do mar da Galileia. Nessa cidade, Jesus chamou os seus 12 discípulos, ali próximo ao mar, os pescadores. E Jesus aqui está na casa dele. E é muito interessante como é a vida desses amigos. São 5 amigos aqui.
4 deles são cheios de saúde. 4 deles conhecem a Jesus. Um deles tem um problema. Um deles é paralítico. Um deles passou a sua vida toda acamado. Passou a sua vida toda sem poder caminhar. Passou a sua vida toda desprezado pela sociedade. É só você olhar para uma pessoa acamada lá no centro de Teresina, como essa pessoa. Ninguém a valoriza, ninguém dá uma palavra de conforto, ninguém dá atenção, ninguém chega para ela e diz: o que é que você está precisando? Ninguém dá uma palavra de conforto. Imagine como era a vida desse homem. Ele não andava, ele não tinha um carinho da sociedade. E a gente aprende com esses 4 amigos, através da atitude desses amigos, a gente aprende o que é ser uma igreja relevante. Uma igreja que não olha para as pessoas como apenas máquinas, mas uma igreja que olha para as pessoas como alguém que tem coração, como alguém de carne e osso, que tem emoções. Com esses 4 amigos a gente aprende uma coisa: a gente aprende a se preocupar com o próximo, a gente aprende a sentir a dor do próximo, e a gente aprende a levar alguém que está com um problema até Jesus. É isso que a gente aprende. E o que me chama a atenção nesses 4 homens é que eles olham para o homem acamado, vê a necessidade dele e diz: se nós levarmos esse homem até Jesus, o problema dele vai ser resolvido. Meus irmãos, isso é o máximo. Eles não disseram: se nós levarmos dinheiro para esse homem, o problema dele vai ser resolvido. Se nós levarmos sucesso profissional para esse homem, o problema dele vai ser resolvido. Eles pensaram diferente: se nós o levarmos até Jesus, o problema dele vai ser resolvido. Sabe qual é o problema da nossa nação? Sabe qual é o problema do Brasil? Sabe qual é o problema do nosso estado? Sabe talvez qual é o problema da nossa cidade? Não é a crise na educação, não é a crise na economia, não é a crise na saúde o nosso maior problema. São problemas, mas esse não é o nosso maior problema. O nosso maior problema é a falta de Cristo Jesus no coração das pessoas. A Bíblia fala que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Essa é a maior necessidade do teresinense. Essa é a maior necessidade das pessoas que moram nesse bairro. A pessoa de Cristo Jesus. E esses 4 amigos entenderam muito bem isso. Meus amigos, eu queria analisar a atitude, 3 atitudes que eles tiveram, para a gente aprender com eles. Mas antes de analisar as 3 atitudes, eu queria analisar com você uma coisa: que o milagre que esse paralítico obteve de ser curado da sua paralisia e poder caminhar, esse milagre aconteceu em uma casa. Meus irmãos, a maioria das coisas boas que vem do Senhor acontece em nossa casa. Eu fico imaginando como era o coração das pessoas, dessa pessoa, dono dessa casa. Como era o coração dessa pessoa? Eu fico imaginando. Era uma pessoa que não tinha um coração apegado aos bens materiais. A casa estava lotada. Ela não estava se importando. E quando uma casa está lotada, significa que o pai vai, a mãe vai. E se o pai vai, a mãe vai, ele leva o filho. E muitas vezes o filho não é um adulto de 20 anos. Talvez é uma criança que fica para lá e para cá. E a casa estava lotada. Essa pessoa não estava se importando se a cadeira ia ser quebrada. Essa pessoa não estava se importando se as paredes iriam ficar sujas. Essa pessoa não estava se importando se ia faltar lugar para alguém, se o pessoal ia ficar sentado, se o pessoal ia ficar em pé. Mas a casa estava aberta. Meus irmãos, os nossos relacionamentos com o pessoal lá de fora, com o nosso vizinho, começa dentro de casa.
Nós precisamos olhar para a nossa casa não só como um local onde a gente passa a semana toda trabalhando lá fora e chega em casa só para descansar e dormir. A gente precisa olhar para a nossa casa como um campo missionário, como alguém em que eu possa convidar para comer um cuscuz na minha casa, uma casa onde eu possa abrir para ter um PGM. Esteja preparado, se o PGM for na sua casa, o menino pequeno pode ir lá e quebrar o seu móvel, riscar a sua parede, mas a sua casa não é a sua casa é de Jesus. Eu me lembro muito bem de um amigo meu, eu convidei a família dele para fazer um churrasco em minha casa. E a minha esposa, ela ama os materiais de cozinha dela. Aí tinha a tábua da carne amarela, que é a cor preferida dela, uma tábua muito cara, uma tábua bonita da carne. E eu disse assim, olha só, vamos abanar aqui o carvão com a tábua da carne? Vamos. Aí eu abanei, sempre abanava, uns 3 anos abanando com a mesma tábua, nunca tinha quebrado a tábua. O meu amigo, na hora que pegou para abanar, bateu na churrasqueira e quebrou. Esteja preparado. Mas a sua casa é a casa de Jesus. Não se apegue ao seu sofá, porque ele é novo. Não se apegue às paredes lindas, com as cores lindas, porque alguém pode riscar. Abra a porta da sua casa para Jesus. Meus irmãos, a pessoa que abriu essa casa, que estava lotada de gente, ela não era orgulhosa. Ela não se importou se a sua casa era pequena, porque a casa estava lotada. Ela não se importou se alguém ia ficar sentado, ou alguém ia ficar de pé, ou alguém ia ficar na janela. Ela não se importou se não tivesse mais ninguém para entrar, se o teto da sua casa fosse aberto. Ela queria abrir a porta da casa dela e pronto. Nós precisamos deixar de sermos orgulhosos com a nossa casa. Muitas vezes a gente não quer abrir a porta da nossa casa para receber pessoas, porque a gente pensa que as pessoas vão falar mal da nossa casa. A gente pensa que as pessoas vão falar mal, talvez, dos móveis da nossa casa, que a casa é pequena. E muitas vezes a gente trava pensando no que as pessoas vão falar. Mas não trave, simplesmente abra a sua casa para as pessoas. Chama uma pessoa para comer um cuscuz e senta com ela. E ouça o que essa pessoa tem para falar. Cuscuz é bom demais, é bom e barato. Com ovo quebrado, ainda é melhor ainda. Sabe por que é que a gente precisa chamar as pessoas para comer na nossa casa? Porque quando a gente chama as pessoas para comer na nossa casa, elas desenvolvem os 5 sentidos do corpo dela. No culto aqui, você está desenvolvendo apenas 2 sentidos: a audição e a visão. Quando eu convidar você para comer na minha casa, você vai desenvolver a audição, a visão, o olfato, o paladar, o tato. E os especialistas dizem que uma pessoa está mais propensa a se abrir quando ela desenvolve os 5 sentidos dela. E ela vai se abrir com você. E ela vai contar a história dela. E você vai entrar na história dela. E ela vai entrar na sua história. E aí é que você vem com a palavra de Deus, uma palavra de conforto, uma palavra de esperança. E é nesse momento que você convida ela para visitar a igreja, ela ouvir a palavra e ela vê que somente Cristo Jesus é o caminho da vida dela. É assim que as coisas funcionam. Há quem diga que as pessoas se rendem primeiramente à nossa amizade e depois é que elas vão se render à igreja. Depois que elas se rendem à igreja, é que elas se rendem a Jesus. Pode acontecer assim, pode muitas vezes não acontecer assim, mas a maioria das vezes acontece dessa maneira. O meu vizinho dá um bom testemunho de cristão, eu gosto dele. O meu colega de trabalho dá um bom testemunho de cristão, eu confio nele. Porque eu confio nele, eu vou receber, ele me ganhou a minha amizade. E porque ele me convidou para ir para a igreja dele, eu vou, porque eu gosto dele, mas eu não gosto da igreja dele. Aí eu que nunca conheci a Cristo, eu chego aqui, meu Deus, que povo é esse? Que povo estranho. Que músicas são essas que eu nunca ouvi na minha vida?
que pregador é esse que está falando coisa que eu nunca ouvi? E aí ele vem, é bem acolhido, as pessoas veem amor em nossos olhos, veem aconchego, veem carinho, e então eles se renderam à igreja do Senhor Jesus. Porque eles se renderam à igreja do Senhor Jesus, no outro domingo, eu gostei daquela igreja, eu quero voltar. Aquela igreja é uma igreja aconchegante, aquela igreja é uma igreja atenciosa, eu me senti bem no meio daquele povo, eu vou voltar. Meus irmãos, é ali que a palavra vai fazer efeito no coração daquela pessoa, e aquela pessoa então vai se render a Cristo Jesus. Primeira atitude que esses homens tiveram, eles tiveram visão. Se você quer levar as pessoas a Cristo, se você quer ver o seu PGM se multiplicar, se você quer ter uma vida verdadeira, uma vida abundante, desfrutar de paz em seu coração, você precisa ter visão na sua vida. Esses homens, para alcançar um objetivo, eles tiveram uma visão. Se a gente levar esse homem até Jesus, ele vai ser curado. Meus irmãos, nós precisamos caminhar nessa terra com um propósito. Nós não podemos cantar aquela música, deixa a vida me levar, vida leva eu. Nós precisamos olhar para Deus e perguntar: Deus, qual é o seu propósito em minha vida? Nós precisamos entender, se a gente levar as pessoas aos pés de Jesus, elas vão ser curadas das suas prisões, elas serão curadas das suas mágoas, do seu coração quebrado, elas serão perdoadas, elas serão salvas. Nós precisamos ter uma visão de vida, um propósito de vida. Não é deixa a vida me levar, vida leva eu. Você precisa ter uma visão. Missionário Jório chegou na universidade, eu morava na residência universitária. Missionário Jório chegou, morava no bairro Ininga, e ele disse: nós precisamos plantar uma igreja aqui. Nós precisamos visitar a residência universitária. E aquele missionário visitou aquela residência universitária e pregou para um jovem que nem sabia quem era Deus. E aquele jovem que era eu se rendeu a Cristo Jesus. Porque uma pessoa teve a visão de levar o evangelho à universidade, eu fui abençoado. Meus irmãos, e hoje eu estou aqui. Porque uma pessoa acreditou, porque uma pessoa investiu na minha vida. Sabe, se você investir na vida do seu colega, do seu vizinho, possivelmente ele estará aqui conosco se rendendo a Cristo Jesus. Faça isso. Tenha um propósito. Deus tem um propósito na sua vida. Muitas vezes eu pensei que o propósito da minha vida era simplesmente nascer, crescer, estudar, ter um bom trabalho depois de estudar, passar num concurso talvez, casar com uma mulher bonita, ter filhos, esperar a morte chegar. Eu cresci, eu nasci, cresci, estudei. Deus não me deu o concurso, porque Ele disse: eu tenho coisas muito maior do que um concurso para você. Eu tenho coisas muito maior do que um salário de 5 mil reais, 7 mil reais, 10 mil reais para você. Não quer ruim um salário de 5 mil reais, eu queria ter. Não quer ruim, não é ruim. Mas eu disse: eu tenho algo muito maior do que isso para você. A mulher bonita veio, o filho veio, eu tenho uma filha de 1 ano, certo? E ele diz: não espere sua morte, não espere sua morte chegar, viva como se o reino de Deus fosse aqui nessa terra. Esse é o propósito de Deus para a vida de você. Meu irmão, eu quero dizer uma coisa para você hoje à noite. Você não nasceu apenas para trabalhar, você não nasceu apenas para estudar. A nossa vida seria muito miserável, muito pequena, se a gente nascesse apenas para trabalhar, para estudar, fazer viagem e esperar a morte chegar. Deus tem algo muito maior para você.
Deus quer que você viva o reino dele aqui já nessa terra. Deus quer que você tenha experiência com ele. Deus quer que você conheça o seu filho. Ele não está interessado em você apenas conhecer a igreja do bairro. Ele não está interessado em apenas você conhecer o pastor da igreja. Mas ele está interessado em você ter um encontro pessoal com o seu filho. E é isso. Nós precisamos ter uma visão. Foi isso que esses homens tiveram. Eles tiveram uma visão. Você que é líder de PGM, tenha uma visão. Tenha um propósito do seu PGM. Pergunte para Deus qual é o propósito do seu PGM. O que é que Ele quer com você ser líder de PGM? O que é que Ele quer com essa igreja plantada nesse bairro? O que Ele quer com a sua vida? Onde você trabalha? Seja qual for a sua profissão. Deus não chamou apenas para a gente ser professores. Deus não nos chamou apenas para a gente ser médicos. Deus não nos chamou apenas para a gente ser engenheiro, advogado, talvez um político. Mas Deus nos chamou para que através da nossa profissão, Cristo fosse glorificado, onde a gente colocasse a planta do nosso pé. Se a sua profissão não glorifica a Cristo Jesus, você está perdendo tempo. Comece a ganhar tempo usando a sua profissão para que o nome de Cristo Jesus seja engrandecido. Uma outra coisa que a gente precisa aprender com esses 4 amigos que levaram um paralítico até Jesus é que eles tiveram perseverança e determinação diante de um obstáculo. Está aí no versículo 4. Leia comigo o versículo 4. Diz assim: não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura no teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Eles tiveram foco, perseverança e determinação diante de um obstáculo. Qual foi o obstáculo desses amigos? A casa estava lotada. Porque onde Jesus está, as pessoas vão. A casa estava lotada. E eles queriam levar o amigo até Jesus, mas não podiam. O que eles imaginaram? Nós não vamos voltar para trás, não. A gente só vai sair daqui quando a gente tiver um encontro com Jesus e levar esse homem até Jesus. Se a gente não entrar pela porta, nós vamos entrar pelo teto. Eles não desistiram diante de um obstáculo. Eles tiveram perseverança e determinação. Você quer que o seu PGM se multiplique? Você quer ganhar pessoas para Jesus? Ou talvez você quer ir até Jesus? Você vai ter obstáculos na sua vida. Muitas pessoas vão chegar para você talvez e vão dizer: esse PGM nunca vai se multiplicar. Ou talvez você vai ouvir: quem deveria ser líder desse PGM era eu, não era essa pessoa não. Ou talvez você vai olhar para o seu PGM, você manda mensagem, as pessoas não respondem. Você quer acompanhar, as pessoas não dão um feedback. As pessoas não vêm. Você quer investir na vida de um familiar e você não vê transformação na vida dele. Ele não quer saber de Jesus. Obstáculo. Ou talvez você quer ir até Jesus e você não está conseguindo por causa do pecadão lá fora, por causa das amizades, por causa do orgulho, e você não consegue vencer essa barreira. Para ir até Jesus, para a gente alcançar a visão que a gente precisa ter em nossa vida, a gente precisa ter perseverança e determinação. Tenha perseverança, tenha determinação, mas entenda que obstáculos virão. Vai ter dia que você vai estar desanimado, vai ter dia que você vai querer entregar o PGM. Pastor Jorge, quero ter uma conversa com você, eu quero entregar o meu PGM. Mas não faça isso. Tenha determinação, persevere, lute, que os frutos virão. Nós não sabemos com quanto tempo, mas virá. Não desista do seu parente que debocha de você quando você vem louvar a Deus no domingo, que critica você porque está aqui. Não desista dele. Não desista do seu vizinho chato, talvez. Não desista do colega de trabalho.
através da sua vida, eles poderão ter um encontro com Jesus. Tenha perseverança, sabe? Para eu ir até Jesus, eu tive que perseverar, eu tive que ter determinação, eu tive que ter convicção daquilo que eu queria para a minha vida. O primeiro obstáculo que eu tive foi a multidão da minha família para ir até Jesus. Quando eu me converti, as primeiras pessoas que me perseguiram foram as pessoas da minha casa. Daí, agora quer ser pastor. E não é que eu me tornei um pastor. Profetizaram, né? Agora não quer mais saber de estudar. Porque o sonho da minha mãe era que eu tivesse uma vida acadêmica de sucesso. E ela investiu para isso. Quando eu cheguei e disse que eu queria entrar no seminário, ela chegou para mim e disse: você me decepcionou. Eu ouvi você me decepcionou da minha mãe, não porque eu tinha usado drogas, não porque eu tinha dito que eu tinha matado alguém, não porque talvez eu tinha feito algo que ela achava um absurdo, mas minha mãe disse que se decepcionou comigo porque eu entrei no seminário. E foi difícil ouvir isso da minha mãe. Meus parentes até hoje não têm ideia do que Cristo fez em minha vida. Não tem ideia. Não tem ideia. Eu oro para que eles tenham essa ideia. Sabe, se você quer ir até Jesus, se você quer servir a Cristo Jesus, se você quer agradar Jesus, você vai desagradar pessoas. Você vai desagradar talvez a sua mãe. Você vai desagradar talvez o seu pai. Você vai desagradar talvez amizades. Eu pedi amizades. Foi a segunda multidão, o obstáculo que eu enfrentei, foram os meus amigos. Eu morava aqui em Teresina, mas eu era de Lago da Pedra do Maranhão. E eu não perdia um carnaval. Todo fevereiro eu estava lá no carnaval. Carnaval é nas praças no interior. Aí tem um trio elétrico. Chegava às 7 horas da noite, ia para casa 2 horas da manhã. Um coração vazio. Eu ia procurar uma paz onde não tinha. E o obstáculo dos meus amigos. Eu fui passar as férias na minha cidade, em Lago da Pedra, durante o carnaval. E o Ronald agora não ia mais para carnaval. O Ronald agora tinha encontrado a verdadeira paz. Meus amigos foram me buscar em casa. E eles disseram para mim: Ronald, rapaz, vamos. Meus amigos, eu não vou mais. Rapaz, o que aconteceu contigo? Tu está diferente. O que é que houve? Parece que você não gosta mais de festa. Parece que você não gosta mais de mulher. Aí eles pegaram pesado comigo. Eles pegaram pesado. Vão pegar pesado com você também, as suas amizades. Mas quando a gente perde amizade por causa de Cristo Jesus, Jesus manda outros amigos. E eu tenho vários amigos espalhados na igreja. Tenho amigos que não conhecem a Cristo, tenho amigos que conhecem a Cristo, mas os que não quiseram ser mais meus amigos porque eu não ia mais para o carnaval, Deus acrescentou outros. Eu sonhava em encontrar uma namorada no carnaval. Sonhava. Mas nunca encontrei ninguém no carnaval. Doido para namorar, jovem. No primeiro retiro de crente que eu participei, minha esposa estava lá. Primeiro retiro que eu não fui para o carnaval, minha esposa estava lá. Olha só o que é que Deus faz. Nós vamos enfrentar obstáculos em nossa vida, mas tenha determinação, persevere. Seguir a Cristo não é fácil, seguir a Cristo é difícil. Muitas igrejas pregam que se você fizer parte da minha igreja, se você trazer uma oferta alta para essa igreja, todos os seus problemas serão resolvidos. Mentira desse pregador e dessa igreja. Nós teremos problemas até quando Cristo voltar. Nós teremos problemas com doenças. Nós teremos problemas com a vida financeira. Nós teremos problemas em nossos relacionamentos.
Mas agora nós, além dos problemas, nós temos Cristo Jesus. E é isso que faz toda a diferença. Então persevere. Outra coisa que eu queria que vocês aprendessem com eles é que eles tiveram fé. E essa fé surpreendeu Jesus. Eles tiveram visão, eles tiveram determinação, eles tiveram fé. Terceira coisa que eles tiveram: visão, determinação, fé. Olha só o versículo 5. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Eles tiveram fé. Você precisa ter fé. Além de visão, de determinação, você precisa acreditar que as promessas de Deus vão se cumprir. E as promessas de Deus, elas não se baseiam que você vai ter a casa do ano. As promessas de Deus não é que você vai ter o carro do ano, que o seu salário vai se multiplicar. As promessas de Deus é que os seus pecados vão ser perdoados, e isso é melhor do que um carro. As promessas de Deus é que um dia você vai ressuscitar, que o seu destino final não é um túmulo escuro e frio lá no cemitério. Você vai ressuscitar um dia. As promessas de Deus é que um dia você vai ver Jesus face a face. Você vai poder tocar em Jesus. Você vai poder abraçar Jesus. Você vai poder cheirar Jesus. Você vai poder tocar na face de Jesus. Essa é a promessa bíblica. A promessa de Deus é que Deus, através do seu Espírito Santo, Ele vai capacitar você. Embora você se sinta pequeno, Deus nos capacita, e realmente nós somos pequenos. Se não fosse pela misericórdia de Deus, eu não estaria pregando aqui, porque eu não mereço, nem sou digno de segurar esse microfone para falar de Jesus. Mas Ele me empurra e diz: vai, é eu que estou te mandando, e capacitando. Nós precisamos ter fé. A fé é o combustível da nossa vida, que nos ajuda a gente não desistir das pessoas. É a gente investir na vida da pessoa e a pessoa não querer. É a gente falar da palavra de Deus, entrar no ouvido e sair no outro. E a gente dizer: um dia essa palavra vai frutificar. Um dia as cadeias serão quebradas. Um dia essa pessoa vai estar comigo aqui louvando a Deus na minha igreja. Tenha fé. Nós precisamos ter fé que as pessoas irão ser transformadas. Eu tinha um discípulo, ele não está mais na nossa igreja, mas eu tinha um discípulo que eu precisei ter fé, porque eu duvidei. Esse rapaz chegou todo quebrado na nossa igreja. Ele é casado, tem um filho, e ele chegou: pastor, quero um divórcio. Isso é mesmo, cara, não dá mais, quero o divórcio. E esse rapaz, ele estava com a vida toda quebrada. E então comecei a acompanhar esse jovem. Eu marcava estudo com ele, ele ia uma vez, marcava estudo novamente, ele desistia. Passava meses desaparecido. Eu disse: mas o que está acontecendo? Esse cara é tão frio. Ele dizia para mim que tinha dia que ele ia à igreja, e quando ele chegava em frente à igreja, ele sentia uma angústia no coração e voltava para a casa dele. Ele sentia isso. E eu precisei ter fé. E ele me ligou um dia: pastor, eu quero me abrir com você. Sabe por que é que eu desmarquei encontros com você? Sabe por que é que eu desisti? Porque eu sou usuário de droga. E eu preciso de libertação. No dia que ele me ligou, ele estava no hotel. Eu disse: pastor, vem aqui. E quem sabe quem estava do lado dele? A esposa dele. Hoje, esse jovem, ele foi restaurado. Ele ainda disse para mim: pastor, eu me livrei da cocaína, mas tem uma coisa que eu luto ainda, é o cigarro. Pense no vício, o cigarro. Mas um dia você vai vencer, meu amigo. Sabe, ele não está separado. Ele continua casado. E tem uma boa notícia: ele é líder de PGM de casados. Um cara que queria se divorciar, hoje ele está cuidando de casais em uma outra igreja, não na nossa, mas não importa. Importa que ele seja discípulo de Jesus. Tenha fé, meu irmão. Você tem um parente viciado, tenha fé que ele pode ser liberto.
Você tem um parente que não quer saber de Jesus, só quer saber de dinheiro, só quer saber de farra. Tenha fé que ele pode ser liberto. Ou talvez você é assim. Talvez, pastor, eu já tentei tanto, você não sabe da minha vida. Eu já tentei tanto, já tentei demais, você não sabe. Meu irmão, eu quero dizer para você que Jesus é maior do que qualquer prisão que prende você. Jesus pode libertar você. Jesus pode te dar perdão. Jesus pode salvar você. Não importa o seu pecado. Eu queria, quase para finalizar aqui, eu queria que você entendesse o que acontece quando a gente tem visão. O que acontece quando a gente tem determinação. O que acontece quando a gente tem perseverança e fé. O que aconteceu na vida desse paralítico é que ele experimentou o milagre da liberdade. Ele foi liberto, porque os seus amigos tiveram visão, determinação e fé. Ele estava preso, talvez desde o seu nascimento, a uma cama. Sabe o que acontece quando a gente tem visão, determinação e fé? As pessoas são libertas. As pessoas são libertas dos seus pecados, da angústia, do medo. Eles são libertas da depressão. Cristo pode trazer cura sim à depressão. Ele cura, Ele toca em nossa alma. A palavra de Deus diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente vós sereis libertos. João 8,36. João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Onde Jesus Cristo chega, a libertação. Onde Jesus Cristo chega, as cadeias são quebradas. Se Jesus Cristo chegar em sua vida, a cadeia da angústia, o cadeado da depressão, ele será quebrado. O cadeado talvez do suicídio vai ser quebrado, do pânico, do medo. Jesus pode tocar em sua alma. Ele pode trazer libertação para você. Onde Jesus está, a liberdade. Esse homem experimentou a liberdade de ser acamado. Ele se levantou. Você pode sentir a liberdade da sua angústia, da sua depressão, da sua alma, talvez dos vícios. Jesus pode tocar em você. Outra coisa que quando a gente tem visão, determinação e fé, é cura emocional. Jesus chega para esse homem e diz: filho, no versículo 5, filho, os teus pecados estão perdoados. Jesus estava curando as emoções desse homem. Um homem talvez que tinha um coração quebrado, porque nunca tinha recebido um aconchego da sociedade, um carinho da sociedade, porque era um acamado, paralítico. E Jesus olha para ele e diz: filho, os teus pecados estão perdoados. Cura emocional. Jesus Cristo pode trazer a cura emocional para você, meu irmão. Você está triste? Jesus Cristo pode trazer alegria ao seu coração e a alegria reinar em seu coração. Você está desesperado? Jesus Cristo pode trazer a paz para o seu coração. Você está sem direção, está desorientado? Jesus Cristo pode dar um norte na sua vida. Ele pode trazer cura emocional para a sua vida. Ele pode te chamar de filho essa noite. Ele chama você de filho. Talvez você nunca foi chamado de filho pelo seu pai. Talvez você nunca foi chamado de filho pela sua mãe. Talvez você não tenha um bom relacionamento com o seu pai e com a sua mãe. Mas o que Cristo quer dizer para você é que Ele pode chegar para você e dizer: você é meu filho, amado, perdoado. Ele pode fazer isso com você. Ele quer te tornar filho, porque nem todos são filhos de Deus. Todo mundo é criatura de Deus, mas só é filho aquele que crê em Jesus Cristo. É filho aquele que se entrega a Jesus Cristo. E a última coisa que esse homem experimentou uma cura espiritual. Ele experimentou uma cura física, uma cura emocional, mas ele experimentou a melhor de todas as curas. Ele experimentou a cura espiritual. Essa é a melhor de todas. Essa é a melhor de todas. Jesus não chega para esse homem no versículo 5 e diz: levanta-te e anda. Jesus chega para esse homem e diz: os seus pecados estão perdoados.
O maior problema desse homem não era a paralisia. O maior problema desse homem não era ele estar acamado, não poder se levantar e não poder caminhar. O maior problema desse homem era o pecado em seu coração. Ele era paralítico, mas era pecador. E a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Nós merecemos a morte. Mas Jesus chega para esse homem e diz: olha só, você veio até a mim para ser curado de um problema físico, mas eu vejo um problema muito maior em você. E a gente precisa resolver esse problema. Esses problemas são os teus pecados, os seus pecados estão perdoados. Não adiantaria de nada esse homem ir até Jesus para ser curado e ele continuar sendo a mesma pessoa, não amando a Deus, não tendo um encontro com Deus. E ele foi curado. Sabe, não adianta nada você vir para essa igreja para que seus problemas sejam resolvidos. Não adianta, se você não tem um encontro com Cristo. Não adianta você vir aqui e seu casamento está com um problema e você vir até essa igreja para tentar resolver problema no seu casamento, mas você não quer saber de Cristo. Não adianta se você está com crise financeira e você vem para essa igreja para ser abençoado, mas você não quer saber de Jesus. Nós temos um problema muito maior com Jesus e Ele quer resolver esse problema. Nosso problema é porque nós nascemos separados de Deus. E Jesus Cristo quer nos reconciliar com Deus. E essa noite Jesus Cristo quer reconciliar você com Deus. Ele quer abençoar você. Não só Ele quer restaurar o seu casamento. Talvez Ele quer que você seja próspero financeiramente. Mas Ele quer resolver um problema muito maior em você. Seu pecado. Ele quer perdoar você. E para você ter os pecados perdoados, você precisa se humilhar diante dele e entender: meu Deus, eu sou um pecador, eu mereço o inferno, mas me perdoa, me salva, me transforma, me leva até a ti, porque se for depender das minhas forças eu não consigo ir até a ti. Me leva. É essa oração que nós devemos fazer. Você percebe o que acontece quando uma casa é aberta? Você percebe o que acontece quando você abre a porta da sua casa para investir na vida de pessoas? Você percebe o que acontece quando a gente investimos na vida das pessoas, quando a gente investe? As pessoas são libertas, as pessoas são curadas emocionalmente, fisicamente e espiritualmente. As pessoas são perdoadas, as pessoas têm um encontro com Jesus. Você percebe o que acontece quando a gente vai até Jesus? Agora nós sentimos paz, alegria. O mundo pode estar desabando, mas eu consigo dormir, porque eu sei que o mundo mesmo desabando, o meu Redentor, o meu Salvador está no controle de toda a situação. Ele já está lá na segunda-feira. E por que é que eu vou temer a segunda-feira se o meu Deus já está lá? Por que é que eu vou temer? É essa paz que Jesus quer dar ao seu coração. Jesus não deseja que você seja apenas um membro da igreja. Quero dizer uma coisa para você: essa igreja não pode salvar você. Ela não tem poder para salvar. Jesus Cristo tem poder para salvar você. Claro que essa igreja é uma bênção de Deus e é muito bom fazer parte dela. Ele quer que você faça parte dessa igreja, para você crescer, ser acompanhado, amadurecer na fé, ouvir a palavra. Mas quem salva é Cristo Jesus. É Ele que salva. Amém, queridos? Amém. Vamos orar encerrando. Eu queria que você curvasse a sua cabeça. Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Pai, sonda os nossos corações, Deus. Talvez existem pessoas aqui que talvez não está com paralisia, mas a sua alma está com problema. A sua alma está sentindo dor. Sua alma está quebrada. Talvez nós temos pessoas aqui que não receberam perdão de Deus, ou não sabem perdoar, ou talvez erraram demais e até mesmo não se perdoa, mas que o Senhor possa perdoar o coração dessa pessoa. O Senhor possa perdoar os seus pecados. O Senhor possa transformar essa pessoa. O Senhor possa trazer essa pessoa até você.
Pai, tem pessoas aqui que não conseguem ir até a Ti, porque os obstáculos da multidão são tremendos. É o obstáculo dos amigos, o obstáculo do vício, o obstáculo talvez dos familiares, mas traz libertação, Senhor, para a vida dessa pessoa. Assim como o Senhor libertou esse paralítico, traz libertação para essa pessoa. Pai, faz ela experimentar a paz verdadeira em seu coração. Em nome de Cristo Jesus, Deus quer trazer paz ao seu coração. E nessa noite nós queremos perguntar a você: existe alguém aqui essa noite que quer ir até Jesus? Jesus quer trazer você até Ele. Jesus quer transformar você. Jesus quer escrever o seu nome no livro da vida. Jesus deseja que você cresça com a sua igreja. E se nessa noite você quer dizer: eu quero ser transformado, eu quero ser salvo por Cristo Jesus, eu quero conhecer Ele não somente de ouvir falar, mas eu quero conhecer Ele por ter uma experiência com Ele. Eu quero andar com a igreja dEle. Se tem alguém aqui essa noite, possa levantar uma das suas mãos e dizer: eu quero fazer essa oração. Faça isso simbolicamente, levantando uma das suas mãos e dizendo: sim, eu quero orar assim. Eu quero ser salvo por Cristo Jesus. Eu quero ir até Jesus. Não tenha vergonha. Jesus Cristo não teve vergonha de você ali na cruz, e você está em família. Tem alguém aqui essa noite que quer entregar a sua vida para Jesus e dizer: me salva, me liberta, me transforma? Alguém aqui essa noite, faça assim com sua mão, levante uma das suas mãos e nós vamos orar por você. Se não há ninguém, se alguém está com vergonha, você pode conversar comigo, ou você pode conversar com o pastor Jorge e fazer essa oração conosco logo que acabar o culto. Em nome de Cristo Jesus, amém. Amém, queridos. Eu agradeço muito o privilégio de estar aqui com vocês essa noite. Eu amei muito estar aqui com os irmãos, me senti muito à vontade de estar aqui nessa casa, e que Deus abençoe essa igreja, amém? Deus abençoe.